concretizando. E o São Joséense venceu a primeira no campeonato estadual e colocou o Foz do Iguaçu na zona do rebaixamento, TT Mota. Isso mesmo, uma partida muito disputada lá em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, o time da casa abriu o placar com o Cauã fazendo 1-0, abrindo o placar para o time de Foz do Iguaçu. E olha, o jogo não parou. Depois do gol do Cauã, o Doca empatou para o São Joséense, deixando tudo igual, 1-1. São Joséense correndo atrás do prejuízo. E aí o Kluivert do Foz. Kluivert. Igual o holandês, Patrick Kluivert. Não sabia se esse T era mudo ou não. Pegadinha esse aqui. Kluivert. Fez 2-1 pro Foz. E de novo o São Joséense correu atrás do prejuízo com o Tanque empatando em 2-2. Isso na primeira etapa, tá, gente? E aí, no segundo tempo, chuva de gols, gente, do São Joséense. São Joséense não se intimidou. Lembrando que o goleiro Gabriel do São Joséense pegou uma penalidade, né? E isso também foi fundamental para dar confiança pro time de São José dos Pinhais, que fez 3-1 com o Doca, 4-1 com o Messias e o Tanque fechou 4-2, desculpa, e o Tanque fechou a goleada, placar super elástico, Foz do Iguaçu 2, São Joséense 5. Jogo que aconteceu ontem em Foz do Iguaçu, abrindo essa sexta rodada, Linhares Júnior. Sexta rodada que continua hoje, mas antes, vamos dar uma olhadinha como ficou a classificação, porque o time do São Joséense dormiu na 8ª colocação com 4 pontos e o Foz ficou na vice-lanterna. Então tá aí a classificação. Houve a inversão ali, né, nas posições do Foz e do São Joséense. O São Joséense com 4 pontos passa então o Foz do Iguaçu, né? O Foz está em penúltimo lugar, né? A gente tem a classificação antes da rodada, né? Mas Atlético e Curitiba seguem lá no topo, o Atlético com 15, Curitiba com 13 pontos, Cascavel 11, o Cianorte 10, Operário também tem 10 pontos, Maringá 7, Londrina 5, Arucó, Azures e São Joséense com 4 pontos, Foz com 3 e o Rio Branco sem somar pontos no Campeonato Paranaense. Nesta é a situação. Lembrando que hoje nós temos Maringá e Cascavel, Operário e Arucó às 9h30 da noite. Um pouco antes tem o Atlético com Azures, com transmissão aqui da Jovem Pan News. Aí os jogos, portanto, de hoje, né? Atlético e Azures 7h15, 9h30 Maringá e Cascavel, Operário e Arucó. Amanhã a rodada tem os 2 últimos jogos. O Londrina contra o Rio Branco, 7h15 da noite lá no Café, e o Coritiba contra o Cianorte, 7h15 da noite no Couto Pereira, com transmissão aqui da Jovem Pan News Curitiba. Você vai acompanhar também no YouTube/Jovem Pan Grupo RIC. São esses os jogos da sexta rodada do Campeonato Paranaense. Grande vitória do São Joséense em Felipe Dalck, o São Joséense que realizou um grande jogo contra o Atlético no final de semana e mostrou que é um time que está em evolução aí no campeonato. O São Joséense foi muito bem, né, no jogo contra o Atlético, né? Levou a virada no finalzinho, ficou 2 vezes à frente do placar, fez 1-0, depois fez o 2-1 e acabou levando a virada e perdeu por 3-2. E aproveitou a fragilidade do Foz, né, para conseguir essa primeira vitória aí, né, um 5-2 de virada também, né? Porque o Foz abriu o placar, o São Joséense empatou, o Foz fez o 2-1 e daí só deu o São Joséense, depois fez o 5-2, conseguiu uma importante vitória, né? Sobe na tabela para 8º, nesse momento a ponto de classificação. Claro que tem vários times para jogar ainda, o Arucó, o Azures, e que estão atrás e podem passar a equipe do São Joséense, mas é importantíssima essa primeira vitória, até para tentar deslanchar, né? O São Joséense tinha apenas 1 ponto em 5 jogos, agora conquista uma vitória fora de casa que pode dar moral para os próximos jogos, né? E a tabela do São Joséense não é tão fácil assim também, né? Porque tem Londrina, tem Curitiba para jogar ainda, né? Então só que tem que tentar aproveitar nos 2 próximos jogos que são em casa.
joga contra o Londrina, que tá mal das pernas também, tá com um ponto a mais, e depois pega o Arucó, que tá com a mesma pontuação. Então tem que tentar garantir aí essas vitórias em casa, aproveitar o Estádio do Pinhão para quem sabe chegar um pouquinho mais lá para cima e já garantir permanência na primeira divisão no próximo ano. E passou a ter o segundo ataque mais positivo do campeonato São Joséense, né? Atrás só do Atlético, que tem 13 gols, o São Joséense agora com 10 gols anotados. É o segundo, tem mais gols do que o próprio Coritiba ali, né? O Cianorte, Cascavel, que estão bem à frente na tabela. Diga, Alexandre. Não, eu ia falar justamente isso, só que o São Joséense também tem a segunda pior defesa, né? Claro que o São Joséense e o Foz do Iguaçu já disputaram 6 partidas ali, vai ter o complemento da rodada ainda hoje e amanhã, mas já tomou 11 gols, o Foz do Iguaçu tomou 15. E aí talvez o segundo tempo tenha feito toda a diferença por causa do descanso, entre aspas, né? Porque teve a viagem longa para Foz, mas o São Joséense contra o Atlético lá no Pinhão na rodada passada poupou meio time, né? A gente comentou sobre isso ali na nossa jornada esportiva. O Tanque jogou só no segundo tempo, o Carlos Alberto entrou só no segundo tempo, jogadores que foram bem e foram decisivos para a vitória do São Joséense lá em Foz do Iguaçu ontem, na noite de ontem, pela sexta rodada, abertura da sexta.